Yo, geeks, tudo em cima? Solo Leveling já era um fenômeno antes mesmo da chegada do seu anime. Quem acompanhou toda a trajetória de Jinwoo aqui, principalmente na época no canal, quando a gente comentava bastante sobre o manhwa de Solo Leveling, já percebia que a trama tinha um potencial absurdo. E a gente pegava ali uns 4, 6, 8 mil de visualizações, 8 mil visualizações aqui fácil, sem ter um anime. Normalmente um mangá, para pegar tudo de visualização em muitos canais, precisam ter basicamente um anime para ter essa explosão fundamental ali sobre a trama. Mas Solo Leveling não, né? Até a Kakoa querer matar todos os criadores de conteúdos que falavam sobre a obra na época. Eu e o Matheus quase fomos de comes e bebes, né? Kakoa veio assim, querendo destruir tudo, acabar com todos os conteúdos, mas Solo Leveling ficou. O que a gente pode observar que uma história muito bem construída, sendo realmente bem estruturada, teve ali uma boa adaptação, né? O manhwa recebendo uma adaptação de um bom estúdio mostra como essa obra tinha um grande potencial. Porém, quais são os elementos que fizeram Solo Leveling dar tão certo? Quais são os elementos dessa trama que fizeram a galera se apegar antes mesmo de uma animação acontecer? É o que a gente vai discutir. Nós vamos discutir aqui nesse vídeo depois da vinheta. Para a gente discutir sobre o que deu tão certo em Solo Leveling, que fez a obra explodir antes do seu anime ser lançado, eu vou resumir aqui em coisas bem básicas para a gente poder esticar e estender um pouco sobre essa trama em torno ali do Jinwoo e dos demais personagens. Bom, o primeiro ponto é que Solo Leveling é uma história simples. É uma história simples em seu começo e até ali bons capítulos depois, né? Só lá no final que a trama vai ficar um pouco mais complexa, mas em suma é uma história simples. O Jinwoo, ele precisa bater nos monstros para upar de level. Ele precisa upar de level para continuar batendo nos monstros. Ponto. Não tem nenhuma complexidade, você não precisa fazer nenhum TCC para poder entender as habilidades, os poderes, não precisa fazer ali, não ter tipo nenhum conhecimento específico para você poder acompanhar Solo Leveling. É uma história simples. E o mérito do grande sucesso, para mim, de todos os pontos que nós vamos falar, esse é o grande mérito para que Solo Leveling se destaque como uma grande história nos dias atuais. Porque nós estamos acompanhando aqui várias histórias que são muito bem estruturadas, como Jujutsu Kaisen ou Hunter x Hunter, que às vezes a gente fica passando horas e horas tentando entender ali qualquer tipo de habilidade, qualquer tipo ali de poder ou coisa do tipo, mas Solo Leveling não tem isso e não tem necessidade. Nenhuma história ou nem todas as histórias precisam ter ali um TCC absurdo. O poder do cara precisa realmente ser uma questão muito complexa. Não tem necessidade, cara. Se a trama foi muito bem envolvente, se a história foi bem construída, por mais que ela seja simples, ela vai ser crucial para fazer com que a história avance. É por isso que Solo Leveling arrebentou assim de popularidade antes mesmo da sua animação sair. Quem tá aqui no YouTube há muito tempo acompanhando já o manhwa sabe muito bem como foi esse sucesso de Solo Leveling estridente muito antes de um anime ser anunciado. Então a gente tem essa construção de mundo, a forma como tudo foi basicamente sendo criado, fundamentado de uma forma simples. De um bate nos monstros, evolui batendo nos monstros e assim se segue, progride ainda mais na sua perspectiva como um grande caçador. Outra coisa que Solo Leveling tem muito de mérito é que ele é um isekai reverso. É bem interessante se observar toda uma nuance de quando você começa a acompanhar o mundo ali dos animes, né? Quando você tá começando ainda no mundo dos animes, você fica encantado com os isekais, né? Porque, caraca, você vai para o mundo ali feudal, você vai para um lugar onde é bem diferente da nossa realidade, vai poder movimentar magia, vai poder movimentar poderes ali diferentes, vai manipular o raio, o fogo, a eletricidade, vai poder manipular as plantas, fazer essas coisas diferentes. Você pode morrer e aí você reseta tudo de novo, né? Como ReZero, você pode ir para um mundo que é um isekai, mas ao mesmo tempo é videogame. Tem vários tipos de situações que estão baseadas em histórias dessa forma, mas Solo Leveling não. Solo Leveling traz o Isekai pro mundo humano.
Essa que é a questão aqui interessante. Dungeons são abertas no nosso mundo e os humanos precisam enfrentar esses monstros, fechar essas dungeons, derrotar os chefões para que esses monstros não invadam o mundo humano. E o grande plot ali, que é a Ilha das Formigas, a gente pode ver que é a Ilha Juju, né, que tem essa construção muito interessante, é baseado de tentar impedir com que os seres humanos percam território, porque se 8 bilhões de pessoas não forem suficientes para bater de frente contra os monstros que estão vindo do outro lado, vai faltar ali territórios, vão faltar territórios e a raça humana vai estar em perigo. Então, quando nós observamos esse Isekai reverso, né, esse Isekai reverso que acontece de solo leveling, a gente fica interessado, falando, opa, peraí, tipo, agora não é o Jinwoo que vai pro outro mundo e vai ficar perdido por lá, não, agora são os monstros que estão vindo pro nosso mundo. Caraca, coisa mais complexa e interessante que pode ser elaborado e abordado sobre essa situação, o que acaba sendo até mesmo ali interessante. Outro ponto que chama bastante atenção aqui de solo leveling é o protagonista ser aquele tipo de frio, né, frio e calculista. Aqui você pode falar, ah, LP, mas não tem nada a ver, frio, calculista, é só mais um personagem, é um cara sem, realmente ali sem sal, sem açúcar, é um cara chato, de rua, é insuportável, cara, mas é uma parada que vende. Protagonista frio e calculista vende e dá certo. Não é à toa que o solo leveling deu tão certo assim. Você pode não gostar, você pode não curtir, mas o Jinwoo, ele dá certo. E protagonistas frios e calculistas dão certo. Galera, você pode não gostar, você pode não curtir, você pode gostar mais de protagonistas como Asta, como Luffy, mas protagonistas como Jinwoo funcionam. E tudo fica ainda melhor quando nós observamos o personagem fazer o que tem que ser feito. Ele pensa nas possibilidades que isso pode ser gerado, mas se tem que atropelar, se tem que matar uma pessoa para ele completar a missão, ele vai fazer isso. Isso acaba levantando ali um certo dogma para cima do personagem, que até mesmo fica debatendo sobre a moral e a ética dele, até onde ele vai para cumprir as missões. E se o sistema, e se o computador, o NPC, mandar ele matar alguém da família dele, ele vai seguir com isso? E se ele tomar uma punição por ter matado ali uma pessoa inocente, o que pode acontecer? Então essas questões na mente ali, envolvendo, trabalhando, lutando contra o caráter de um Jinwoo, é algo interessante para frisar que o personagem pode até mesmo ser frio e calculista, mas tem algumas coisas a mais. Isso também se soma ao fato de que o personagem tem um poder de ser um necromante. Tanto ali ele já tenha matado alguns humanos e transformado eles em suas sombras, né, em seus soldados, o que dá ainda mais camada para o personagem e deixa a história ainda mais enigmática. Será que ele vai seguir fazendo isso? Será que ele vai pegar ali um rank S e transformar em sua sombra? Será que ele vai pegar um rank nacional e depois pegar a sua sombra? É uma coisa realmente intrigante de se pensar, e a forma como o Jinwoo trabalha deixa a história ainda mais legal. Outro ponto que vocês também não podem negar é que o Jinwoo, além de ser frio e calculista, ele é um protagonista carismático. Ele é um protagonista, a pessoa fala, mas ele é sem sal, sem açúcar. Eu discordo completamente. Um protagonista sem sal e sem açúcar, ele não tem atitudes, ele não toma ali atitudes pensando no que ele deveria fazer. Ele simplesmente fica esperando o que os outros vão fazer no lugar dele, mas ele não, ele é um protagonista de atitude e carismático. Ao mesmo tempo que ele tá agindo, ele tá pensando na forma de como seguir, de prosseguir através ali das suas escolhas. Ele mesmo, quando ele se aproxima ali do Yoh, mostra exatamente esse ponto de vista, dessa forma como ele acaba sendo carismático. Mas a obra, ela se situa ali para deixar realmente a trama nessa base. Os personagens ao redor do Jinwoo, eles são apenas escadas. E é isso aí, cara, você pode não gostar, como eu já disse ali sobre a trama ali de protagonistas frios e calculistas e tudo mais, você pode não curtir, faz parte de você não gostar, mas a trama deixa bem claro, todas as pessoas que se aproximam do Jinwoo são feitos de escada, seja ali para o bem ou seja para o mal, seja ali para você curtir essa história ou para você não curtir. E
Se a obra fez sucesso, é porque esse tipo de história dá certo. Esse tipo de história dá certo. Como eu disse, você pode não gostar, mas dá certo. Então, o Jin-Woo, ele é esse tipo de protagonista que ele é carismático, ele atrai as pessoas pra ele atrai a curiosidade das pessoas, ele atrai personagens fortes, ele é essa pessoa que ele é o ciclo central da trama. E não é à toa que a história se chama Solo Leveling, não é à toa, porque nós estamos acompanhando um personagem, um protagonista que atrai os olhos de todo mundo e que bate em monstro, fica forte batendo em monstro. Esse é o ciclo infinito de Solo Leveling. Você reclamar disso é você reclamar da essência da própria história. E uma das coisas também que gerou gatilho para muita gente gostar do manhwa é o aspecto ali do videogame na trama, né? Do Jin-Woo subindo de level conforme ele vai derrotando os monstros, tendo ali os seus próprios status, tendo ali a sua barrinha de HP, de MP, também ali os status de força, poder, o que ele deve treinar, o que ele não deve treinar. Quem nunca jogou um RPG e ficou realmente se situando sobre o que deveria melhorar, como poderia melhorar, o que deveria fazer realmente para melhorar o seu personagem? O Jin-Woo, ele carrega essa mística por detrás, né? Ter essa característica até mesmo interessante, o que faz muita gente se apegar. A gente falou aqui de coisas simples, coisas bem simples que fazem o público em geral gostar da história, curtir a trama. Você, como eu já disse, tem muita coisa que é gosto, né? Que é basicamente igual aquilo que você está sentado, aquilo que você está usando para sentar. Cada um tem o seu. Então, você pode não curtir, você pode não gostar, tá tudo bem. Você não vai ficar ofendido de não gostar de Solo Leveling, mas não tem como negar que é um sucesso absoluto. Solo Leveling não tem uma lore complexa, seus poderes não são difíceis de entender, é um protagonista frio e calculista. Tudo isso, quando se soma através de um carisma, de uma história e até mesmo atributos que nós conseguimos nos enxergar, que nós conseguimos realmente nos ver ali no papel do protagonista ou das pessoas ao seu lado, faz a obra realmente se explodir, faz a obra realmente chegar em ápices extremamente legais. E, é claro, tudo é coroado com uma animação ainda mais primorosa, como nós estamos acompanhando nessa segunda temporada. Eu espero que The Beginning of the End receba o mesmo cuidado. Tenho esperança zero de que isso vai acontecer, mas Solo Leveling é um case de sucesso absoluto. A gente pode observar que nem sempre histórias precisam ser complexas para ter um grande sucesso. Histórias simples também podem chegar em um ápice de uma trama. Porém, quando elas são bem elaboradas, podem chegar ainda mais longe. O que é o caso de Solo Leveling, que vai progredindo, vai até mesmo ficando mais complicada de se entender mediante aos poderes e também as habilidades, as evoluções das habilidades do Jin-Woo, assim como um grande jogo deve ser.